Começa agora o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, e antes da nossa reflexão, eu tenho uma dica para você. Nós temos todos os momentos de oração na nossa igreja e em alguns muito especiais. E aqui a dica que eu tenho é essa. Na Presença do Senhor é o livro da irmã Luísa, que vai te ajudar a viver momentos importantíssimos diante do Santíssimo Sacramento. Para adquirir, é só você acessar o nosso site, shoppingcatólico.com.br, ou então ligue para a gente, 0800 777 0021. Nas cidades grandes, no interior, na cidade do interior, na zona rural, em tantos lugares, a gente sempre tem um barulho. Até mesmo quando a gente vem gravar ao ar livre, a gente sempre tem um barulho e outro que a gente precisa corrigir, pensar para que tudo chegue muito perfeito até você. O barulho incomoda. Sabe por que incomoda? Porque ele nos tira de fato a razão sobre aquilo que a gente está pensando. E às vezes nós nos perdemos nesse barulho. E para a gente ficar igual, a gente tem que fazer barulho também. E a palavra de Deus sempre está relacionada a isto. Quando Jesus, por exemplo, vai fazer as suas pregações, note bem. Jesus ou ele vai para um lugar maior, ou ele vai para a barca, se distancia, para que as pessoas possam ouvir aquilo que ele tem a dizer. E para ouvir é necessário que alguém silencie. Não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Apesar de que em alguns lugares, quando você vai, as pessoas falam e você não entende absolutamente nada. Você já fez a experiência de quando você vai a uma pizzaria com os amigos, a alguns lugares com seus amigos, tenta ouvir aquilo que as pessoas dizem. Você vai pegar uma palavra aqui, uma palavra lá, uma palavra aqui, acolá, mas não vai fazer sentido algum, porque todo mundo fala ao mesmo tempo. E a nossa reflexão de hoje no Diário de Oração é justamente isso. Jesus sempre diz, lá no finalzinho de alguns dos seus textos, alguns evangelistas colocam isso na boca de Jesus. Ele termina uma parábola e diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é isso que Jesus diz? Preste atenção nos evangelhos. De vez em quando está lá depois de uma palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E às vezes o nosso ouvido ouve tanta coisa que não é de Deus, nem precisa ser de Deus, às vezes coisas naturais, mas que às vezes só corrompem o nosso ouvido. A gente ouve, mas não assimila. No Diário de Oração de hoje, talvez até com um propósito, pensar um pouco nisso. Ouvir é um dom de Deus. Fazer com que aquilo que você ouve chegue até o seu coração é um dom de Deus. Falar aquilo que você ouviu, que está no seu coração, que se for uma palavra de Deus, também é um dom. E é aí que entra para nós a grande reflexão de hoje. Mesmo que às vezes você não tenha tanta paciência, faça a experiência de ouvir. Quando a gente começa e aprende a ouvir bem e ouvir as pessoas de fato com o coração, sabe uma das coisas que acontece? A gente julga menos. Isso é certeza. Quanto mais você ouve as pessoas, no sentido de ter o ouvido de fato para acolher uma angústia, acolher uma palavra, aliás, uma situação que a pessoa está vivendo muito difícil, quando você ouve bem, você julga menos aquela pessoa. Principalmente quando se trata de um erro. Por isso que a confissão é muito importante. A gente aprende a não julgar, porque ouve com o coração de Deus. Então pense nisso. O seu ouvido serve para quê? Fique então com a bênção de Deus para você e para toda a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.